Bem, aqui no modelo, eu diria que é o elemento, do ponto de vista acadêmico, mais importante do framework. Ele, na realidade, ele mostra como foi concebido a regra de utilização do PBL autêntico, do PBL tradicional, nesse novo formato que é mais flexível, e que só é mais flexível porque tem suporte de tecnologia. Então aqui eu faço uma pequena introdução, tem uns slides para mais uma vez apresentar o PBL autêntico, para deixar claro que o meu modelo está considerando esse PBL autêntico, o APBL, como sendo base para a sua formatação. E aí aqui eu tenho, primeiro, a necessidade de definir bem claramente o título, a autoria, palavras-chave, que nada mais são do que elementos necessários, por exemplo, ao mecanismo de busca de um repositório de recursos educacionais, mas também a descrição do problema, se for o caso até mesmo do projeto, bem como os recursos que eu estou disponibilizando naquela atividade. Quer dizer, eu tenho aqui o problema, os recursos que, a princípio, eu estou auxiliando os estudantes para resolver o problema, e as instruções, principalmente no que diz respeito à avaliação, que os estudantes têm que seguir para fazer a parte mecânica do processo, da mecânica do modelo metodológico, da avaliação por pares e assim por diante. Bem como qualquer instrução adicional, mesmo que seja fora do contexto de PBL, que seja necessário para a atividade. Então, uma vez o professor preparando isso, ele vai lidar com a definição das variáveis, que são variáveis que eu vou, como se você assistir o vídeo que mostra a configuração do plugin, são as variáveis que vão efetivamente requisitadas na configuração do plugin para implementar a avaliação OpenPBL no Moodle, de forma a automatizar alguns dos processos envolvidos. Então, eu tenho que definir primeiro se o agrupamento vai ser coletivo ou vai ser uma atividade individual. Quer dizer, até é irônico, porque a partir do momento que eu defino a atividade individual, até parece que eu estou ligando muito isso à aprendizagem baseada em projetos, que normalmente projetos é uma coisa mais individualizada. Mas, de qualquer forma, eu preciso colocar isso aí para saber se vai haver, por exemplo, a avaliação por pares ou não. Ou se vai haver, se eu estou lidando com uma turma de 40 alunos, se vai haver uma separação, uma segregação de grupos ou não. Quer dizer, eu tomo essa decisão nessa hora. Então, o meu modelo tem que fazer o professor pensar, bem, eu preciso definir essa variável. Por isso que ele está aqui. Eu preciso também dizer assim, bem, pelo menos para aquele processo de avaliação, a avaliação vai ser feita por que personagens? Professor, o próprio aluno e os colegas? Vai ser o próprio aluno e os colegas? Só vão ser os colegas que vão avaliar? Só vai ser o próprio aluno? Eu posso definir isso aí, inclusive jogando com os percentuais dos pesos de avaliação de cada um desses três personagens, de forma a utilizar essas configurações no plugin e, consequentemente, tornar essa decisão aqui factível na prática. Eu também tenho que definir a avaliação, se eu estou tratando naquela instância do OpenPBL de uma avaliação cognitiva ou socioemocional. Muito embora nos vídeos apresentados eu tenha colocado o OpenPBL, o plugin OpenPBL para fazer a avaliação socioemocional, isso não quer dizer que ele não possa ser utilizado para avaliação cognitiva. Eu posso, por exemplo, dependendo do nível de sofisticação do processo de aprendizagem, eu posso colocar os colegas de um estudante para avaliar o desenvolvimento de competências cognitivas que ele teve durante o processo, usando o plugin OpenPBL. Quer dizer, isso não quer dizer que só porque esse plugin
visa viabilizar uma coisa que o Moodle não tem, que é compartilhar essa avaliação, principalmente de atividades que envolvam competências socioemocionais entre professores, o próprio estudante avaliado e seus colegas. Isso não quer dizer que isso não possa ser utilizado para avaliação cognitiva também. Eu tenho que, consequentemente, também definir se vai haver comentários ou não, caso haja o envolvimento de avaliação por pares, e também a avaliação por pares eu preciso definir se haverá avaliação anônima ou será uma avaliação identificada. Dependendo do contexto, eu preciso também dessa definição. Quer dizer, é justamente no entendimento, se todo mundo tem o mesmo entendimento da importância dessas variáveis, o que atualmente não acontece. Eu encontrei na minha pesquisa PBL como sendo aprendizagem baseada em problemas de matemática. Quer dizer, é como se o PBL fosse uma coisa referente à matemática, não tem nada a ver. Se todos os professores começam a ver entender o que é o PBL autêntico, como que ele pode ser aprimorado com o uso de tecnologia, todo mundo utilizando a mesma lógica, a mesma terminologia, você vai acabar padronizando minimamente o entendimento do que é um PBL autêntico para ver troca de experiências, troca de recursos educacionais, o que vem a promover o uso da metodologia, principalmente a nível de educação superior no Brasil. Vamos agora para a próxima página, que é a apresentação do ferramental.